conseguir deixar muito claro a importância do registro da marca para as lojas não fecharem os seus negócios. Fala evoluído, fala evoluída, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 5, Lucas. 5. Hoje eu tô aqui com a Lívia. Deixa eu falar um pouquinho da Lívia aqui, depois ela fala um pouco mais sobre ela. A Lívia Nespoli Damasceno, advogada formada pela Toledo Prudente Centro Universitário e cofundadora do jurídico do Insta Registro, que a gente vai falar muito sobre a empresa dela hoje, .com. Uma Lawtech de registro de marca na América Latina. Lívia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho aí sobre você, fala um pouquinho aí sobre a Insta Registro. Lembrando, no nosso tema hoje, a gente vai falar que você pode até fechar sua loja sem registro de marca. Fala um pouquinho aí, Lívia, sobre você. Fala, Luciana, tudo bem? Tudo jóia? Obrigada pelo convite. Vai ser ótimo estar aqui compartilhando um pouco do que eu mais sei fazer, que é registro de marcas. E o Insta Registro nasceu para isso, para garantir a segurança jurídica. Eu acho que hoje a gente vai conseguir deixar muito claro a importância do registro da marca para as lojas não fecharem os seus negócios. E lembrando que eu sempre falo do Insta Registro, porque nós somos clientes do Insta Registro. A Lívia nos salvou nos 45 do segundo tempo, então não tem como deixar de falar do Insta Registro, né? Tá aqui até, ó, Lívia, isso aqui é filho do registro da marca. A Lovely. A Lovely. E a gente tem aqui um parceiro xerimbão que, com certeza, marca registrada. Então esse é nosso parceiro aqui, muito forte. Lívia, fala um pouquinho de como que nasceu o Insta Registro para depois a gente falar realmente como que funciona toda a parte de registro, para o lojista entender. Até porque, Lívia, o que a gente mais vê? É lojas abrindo e colocando um nome qualquer. Não faz pesquisa, que você vai falar como que vai fazer, que faz essa pesquisa, não consulta nada, abre a loja e aí acontece. Então, o que foi que aconteceu com a gente? A gente abriu a Lovely, só que antes era Vitalier. E com um mês e meio, 2 meses, o dono da marca Vitalier entrou em contato com a gente. Óbvio, ele registrou e ele tem todo o direito de fazer isso. E nos fez algumas propostas. Ou nós tirávamos o nome, ou nós aderíamos à empresa dele e teríamos que pagar um valor e a gente optou por não ficar. E aí a gente foi quando a gente procurou a Lívia. A Lívia foi uma busca minha do Google e a Lívia fez toda essa pesquisa desde o primeiro momento, assim, a Lívia fantástica, um carinho gigantesco com a gente, todo o cuidado, porque ela já ouviu a nossa história, estava vendo nossas dores e a gente até cometeu um erro que a Lívia nos alertou, que a gente entrou com um pedido de marca e é 60 ou é 90 dias, Lívia, para ter uma contestação? 60 dias. 60. Então, em 60 dias, contestaram a nossa marca. Mas foi que a gente já tinha feito, já tinha mudado a fachada. E aí a gente estava em processo de criação, de todos os processos de franquear a Lovely. E aí a gente falou, para tudo da Lovely, vamos deixar todos os processos prontos e vamos retomar isso aí quando a gente tiver o registro definitivo. Foi quando a Lívia me ligou, em dezembro, acho que se eu não me engano, dia 8 de dezembro, eu estava pedalando, eu estava fazendo meu spin, quando a Lívia ligou, acho que era em torno de umas 8 horas, ela falou assim, eu tenho uma boa notícia. Eu falei, ela falou, foi aprovado suas marcas, porque foram 2. E eu falei, nossa, graças a Deus. Então, assim, a gente ali pulou de alegria, foi um Natal pra gente. A gente só foi o presente de Natal. E aí a gente conseguiu fazer isso. Então, contando um pouquinho por que a Lívia é importante em tudo que a Lívia vai falar pra gente. Então, fala um pouquinho para a gente como que surgiu o Insta Registro, como que surgiu toda essa ideia de criar essa empresa que, na verdade, facilita a vida do empresário. Bom, o Insta Registro ele surgiu, eu ainda era uma universitária e surgiu de uma grande parceria que eu tenho com meu irmão. Hoje o Insta Registro nós somos 2 sócios, então a gente é mais que irmão, amigos, nós somos sócios. E o meu irmão, ele sempre estava envolvido com negócios, ele atua na área de negócios e a gente enxergava que faltava, tem muitas empresas de
outros dias, mas às vezes especializada para entender, para atender aquela pessoa que está começando, que precisa de um suporte, porque eu às vezes falo assim, qual que é o diferencial do instaregistro.com? Preço não é um diferencial, não pode ser. É inteligência jurídica? Sim, mas além da inteligência jurídica, é você ser parceiro do seu cliente, é você mostrar o que está acontecendo, você falar, olha, a sua marca vai dar errado, não vai por esse caminho, ou se você quiser ir por esse caminho, são esses os riscos. Então, ele enxergou que faltava esse tipo de profissional no mercado, e aí eu estava no último ano de direito, eu falei, Lívia, abrimos um CNPJ. E aí a gente foi crescendo, atendendo, até que hoje a gente atende de forma massiva toda a América Latina para registro de marcas, tanto brasileiros registrando marca lá fora, como a gente também recepciona marcas estrangeiras para proteção aqui no Brasil. Então a gente está nessa caminhada. Esse ano vai ser o 5º ano do Insta Registro, com muitos cases de sucesso. Lívia, e uma coisa interessante que você falou isso é o acesso. Muita gente, quando acha que quando vai registrar uma marca, é um valor gigantesco. E até me surpreendeu, porque eu já tinha registrado uma marca, eu já tinha contato de um escritório que registrou uma marca nossa, que é as lojas Calçadeira Loyola, Loyola Esportes, e essa marca a gente registrou. E quando a gente começou a conversar, na verdade era um valor muito alto, que esse outro escritório cobrava, e não tinha, vou dizer, o acompanhamento, que é o que, assim, para mim foi o diferencial, o seu acompanhamento. Na hora que a sua contestação, naquela hora que chegou uma marca, contestou, a Lívia foi, assim, a contestação dela foi perfeita. Quando ela mandou, tá bom, assim, eu falei, tá aprovadíssimo. E até minha esposa também é advogada, então ela falou, para mim ficou perfeito. Então, isso foi o que a gente viu muito nesse sentido. Então, esse acesso, Lívia, eu vi que vocês entraram no mercado com uma forma de acesso mais fácil para o empresário. O que você fala disso? Claro, não falando de valores, mas o que vocês buscaram dar essa facilidade de acesso na questão financeira também? Na questão financeira também, porque a gente oferece planos, né? Então o empresário ele pode ficar confortável em escolher aquilo que é melhor para o momento da marca dele. Então a gente consegue fazer isso. E a gente sempre, além de mostrar os planos, a gente mesmo fala, escolhe. Porque tem empresário que ele é mais assim, garantista, ele vai querer o mais caro e não precisa. O mais completo não precisa. E tem empresário que vai pelo preço. Então a gente sempre fala, olha, a gente tem todos esses planos, a gente pesquisou a sua marca, nós indicamos esse. Então a gente tem essa variedade de planos para ele escolher qual é o melhor momento que faz sentido para a marca dele. E Lívia, qual o melhor momento de fazer a pesquisa para registrar a marca? Olha, a pesquisa para você registrar a marca é sempre antes da marca começar as atividades dela, porque às vezes o nome da marca vai influenciar no logo, que vai influenciar no slogan, que vai influenciar muitas coisas. Então, assim, teve uma ideia, por mais embrionária que seja, faça o registro da marca, faça a pesquisa da marca, perdão, para você não perder tempo. Porque hoje tempo, assim, é uma coisa muito valiosa para ser perdida. Então, você tem que fazer a pesquisa da marca, é a primeira coisa que você faz, até antes de abrir o seu CNPJ. Isso é fundamental, Lívia. Eu vou falar do lojista, que é o segmento que eu lido muito. Perfeito. Então, se a gente for buscar de 10 lojas, nós vamos ter talvez meia que está registrada, não tem nenhuma, na verdade. Os lojistas, eles têm um ponto de atenção que é o quanto que ele quer crescer. Porque tem lojista que fala assim, não, mas se alguém me notificar, eu mudo. Então, assim, o lojista que registra a marca é o lojista que ele não pensa pequeno. Ele quer começar, talvez, pequeno nas viabilidades dele, mas ele quer se tornar uma franquia, ele quer abrir a segunda unidade, ele quer procurar licenciado. Então, o lojista, quando ele pensa grande, a marca dele sempre está registrada. Lívia, mas tem um ponto que é fundamental, que é o que acontece.
vou chamar eu sempre chamo de lojinha. O lojista disse, não, eu vou montar só uma lojinha. Aí ele abre uma lojinha, mas ele faz uma fachada de ACM que ele custou 15 mil para ele. Aí vem e chega a notificação para ele que aquela marca está registrada. E aí, o que ele vai fazer? Aí ele vai ter que trocar todo o nome e fachada. Então ele vai ter um novo custo, que foi o que aconteceu com a gente. A gente estava com fachada pronta, sacolas prontas, a marca rodando, Instagram pronto, gastamos rios de dinheiro em tráfego pago para mostrar a marca. Ou seja, você vai ter que reposicionar sua marca, por mais que ela não tenha um conhecimento gigantesco. Então, o que você falou que do início é importante, isso é fundamental. Eu sempre falo, eu tenho vários mentorados, eu falo, registre a sua marca, né? Inclusive, já teve alguns mentorados meus que entraram em contato com você. Eu falo, procura a Lívia, porque você... eu tenho um mentorado que ele quer crescer. Eu falei, cara, registra a marca primeiro para depois a gente crescer. Não vamos crescer para depois a gente ter problema nesse registro de marca. E aí a gente foi consultar e realmente tem um nome que é muito parecido. E aí você falou, olha, não vai passar esse aqui, vai ter que procurar outro nome. Então, para que a gente não sofra, o lojista não sofra isso, faz o que a Lívia está dizendo. Lívia, e para aquele que já está lá com a marca, está com tudo, o que ele tem que fazer? Como que ele deve proceder agora? Ó, vamos assim, começar pelo pior caso, né? Eu sou um lojista, fiz todo esse tipo de investimento e recebi uma notificação extrajudicial. Primeira coisa, você procura um advogado especialista nisso, tá? Porque a gente vai ver se realmente aquilo que você recebeu está fazendo sentido, se existe alguma alternativa, alguma estratégia processual, e se não existiu, se realmente você está reproduzindo uma marca já registrada, o que a gente pode fazer? O que nós podemos negociar para você não ter que perder todo o seu investimento da noite para o dia? Será que dá para a gente negociar um prazo para você se reposicionar, para você fazer uma criação de uma nova marca e entrar no mercado novamente de forma estratégica? Então, assim, se o pior aconteceu, mesmo assim procura um advogado para ver se existe alguma coisa para diminuir os seus prejuízos. Mas, se você não recebeu uma notificação e você está operando com a marca sem registro, procure regularizar o quanto antes. Procure um advogado da sua confiança, sempre um especialista na área, tá? Da sua confiança, para já começar esse processo de proteção o quanto antes. Porque o processo, você sabe bem disso que aconteceu com a Lovely, ele não é rápido. Não é automático. Tem gente que acha que eu protocolei, já estou seguro. Não, e depois do protocolo pode acontecer várias coisas. Então, quanto antes você começar, antes você vai ter essa segurança. Vai ter mais segurança depois de 60 dias, ou depois de 60 dias pode acontecer também do analista não aprovar. Isso? Pode. Funciona assim, a gente protocola o pedido de registro de marca e ele não fica disponível imediato no NPI, ele demora uns 15, 20 dias para ser publicado. Com a publicação, abre-se um prazo de 60 dias para qualquer terceiro se manifestar. Quando você recebe uma oposição de terceiros, que é uma pessoa indo contra o seu pedido, o recomendável é que você faça uma defesa. Se você não fizer, o seu processo segue, mas sem a sua defesa. E aí vai para o analista para ele ler tudo certinho e ver quem tem a razão. Recebendo ou não oposição de terceiros, o seu processo pode ser negado, tá? Por isso que é importante fazer a pesquisa lá atrás. Se o seu processo for negado, aí você faz novamente um estudo para ver se é válido entrar com recurso administrativo ou não. Lívia, que cases assim você já pegou que pode nos contar que é extremo? Por exemplo, não sei se isso acontece, mas já o INPI chegar e fechar uma loja, não sei se isso é possível lacrar, alguma coisa nesse sentido. Há essa probabilidade? Que cases você pode trazer para a gente assim que foi, você falou, ó, aqui eu já peguei um caso muito ao extremo já. O INPI, ele não sua loja e fecha, ele não faz nada disso, tá? Ele vai te dar um documento de que sua marca é registrada.
partir do momento que você tem esse documento, é o dono da marca que vai te acionar medidas cabíveis, tá? E aí você só vai, por exemplo, só vai um oficial de justiça fechar sua loja, arrancar a logo de lá com uma ordem judicial. Então, isso corre na Justiça Federal, e aí, para isso acontecer, a pessoa que não tem a marcada, ela foi assim, ela está sendo bem resistente, porque para chegar nesse nível, já passou contestação, já passou audiência, ele já se negou a uma ordem do juiz, que foi um pedido voluntário. Então, quando chega nesse extremo, é uma resistência muito grande de quem não tem a marca. Entendi. E qual foi o caso assim mais extremo que você já pegou? Será que foi o nosso? Caso extremo, assim, eu nunca tive nenhum caso extremo dessa forma de ver gente derrubando. Quando chega no judicial, aí a gente já senta na mesa e fala, vamos evitar os prejuízos. Mas, assim, eu já consegui negociar, por exemplo, com a Work. Eu tinha um cliente que estava na mesma classe internacional e eles notificaram a gente. Quando você recebe uma notificação da WeWork, é algo assim preocupante, né? Falou assim, calma, vamos dosar, eles têm bala na agulha. E a gente conseguiu negociar, falou assim, você é dos serviços imobiliários, o meu cliente é dos serviços jurídicos, vamos fazer um acordo de não competição entre atividades. Então, assim, eu tento não chegar nas vias judiciais, porque se for para o judicial, vai perder dinheiro, vai perder muito tempo, vai ser um desgaste muito grande, fora a exposição da marca, que pode ser que seja uma exposição negativa. Entendi. Você falou de que a gente chama, não sei se é igual a contabilidade, KNAI, porque existe várias... KNAIs. São os KNAIs, né? Então, existe várias KNAIs que você vai registrar. Por exemplo, a nossa é na área da beleza, foi um na área da beleza e outros de produtos nutricosméticos e cosméticos. Explica para o pessoal como que funciona. O cara tem uma farmácia, o outro tem supermercado. Como que funciona esses registros para que ele entenda um pouco como que ele vai registrar? Tá. Eu vou usar o exemplo da Lovely, que eu acho que fica até melhor. Hoje nós temos 45 classes internacionais. Cada classe é um segmento da economia. Então, nós temos classes de produtos e classes de serviços. Mas pode ser que uma classe contemple mais de um nicho. Quando a gente registrou a Lovely como prestadora de serviços de beleza, que é a classe 44, são de serviços de estética e saúde para ser humanos. Então, tem o cabeleireiro, tem o médico, tem o veterinário. Então, dentro de uma marca, a gente ainda tem que escolher as classes. E uma marca, ela pode estar contemplada em mais de uma classe internacional, que é o seu caso, por exemplo, né? A Lovely, ela está lá em produtos químicos voltados para a estética. Ela também está dentro da prestação de serviços de beleza, e se ela ampliar, a gente ainda consegue colocar ela na classe de franquias. Se ela quiser abrir uma escola, um instituto de beleza, a gente consegue colocar ela na classe de educação. Então, quanto mais classes o empreendedor seleciona dentro daquilo que ele atua, mais segurança jurídica ele vai ter. Entendi. E cada classe que ele vai adicionando, por exemplo, a Lovely vai franquia, tal, esses valores vão aumentando, como que foi? Não falando de valores, mas vai aumentando esse valor, né? E também aumenta, tem uma... porque aqui no Brasil, perdão. Pode falar. Não, aumenta porque aqui no Brasil, cada classe é um processo autônomo. Então hoje, por mais que você fale, parece que é uma só, mas são duas. Uma de produtos e uma de prestação de serviços. Em alguns países a gente fala que é um processo multiclasses, um processo para tudo. E aqui não. Aqui cada marca é uma taxa federal, é um certificado. Uma pode receber oposição, a outra não. São processos distintos. Entendi. Eu ia fazer a pergunta da questão da... Agora eu esqueci. Eu falei dos KNAIs junto e esqueci agora. Mas tranquilo. Será que era sobre razão social, que todo mundo pergunta?
Isso, que a gente fez o registro da Lovely em questões de CNPJs diferentes. Produto a gente registrou num CNPJ e serviço no outro. Exatamente isso. Eu posso registrar até quantos, sei lá, quantas empresas ou classes em cada CNPJ ou não? Cada CNPJ é uma... Não, se você quiser registrar... Lívia, meu CNPJ atende às 45 classes, não tem problema. Tá? Hoje a gente tem CNPJ com mais de 100, 200 registros de marcas, que são as grandes marcas, IP, Omo, Coca-Cola. Então, não tem limite, desde que o seu KNAI, desde a atividade que você exerça, esteja naquela classe. Então, o MrRegistro.com é um prestador de serviços jurídicos e a gente tem que estar registrado na classe de serviços jurídicos. Se eu quiser registrar um registro dentro da classe de odonto, eu não vou conseguir, porque no meu KNAI não tem. Então, a gente tem que respeitar os limites daquilo que você escolheu perante a Receita Federal e a Junta Comercial do Estado. Ah, entendi. Então, é conforme os KNAIs que estão ali dentro da empresa. Por exemplo, eu tenho Isso. E se eu não me engano, eu tive que mudar uma das empresas para ela receber o registro. Se eu não me engano, teve isso. Acho que teve isso. Da Lovely a gente não passou por isso, mas, por exemplo, eu tive um cliente que ele é químico e cosmetólogo. E ele registrou a marca dele no CPF e o NPI falou assim, deu exigência, falou assim, eu quero que você me apresente falando que a profissão dele é compatível com a classe de produtos químicos. E aí eu tive que juntar certificado, diploma, tudo para comprovar que ele exerce atividade compatível com a atividade que ele está buscando registro. Até porque é uma classe bem delicada, né? Tivemos casos agora no Brasil que... mas ele faz isso em tudo. Entendi. E você me falou que vocês atuam na América Latina, né? E aí a gente já partindo para um lojista que já está pensando uma expansão mais de nível nacional, e até a gente chegou a conversar sobre isso, por exemplo, a Lovely, ela tem uma pretensão de romper fronteiras no futuro, e esse registro de marca que está no Brasil, se eu for para outro país, Portugal, vou botar aqui até próximo, Argentina, ele é válido ou a gente vai precisar fazer um novo pedido para esses outros países? Certo. No registro do NPI, ele é a nível nacional, então você tem proteção só no Brasil. Aí você precisa identificar qual país que você quer entrar, e aí a gente tem que enquadrar a sua marca dentro das exigências daquele país. Então, por exemplo, a Argentina, quando é a marca estrangeira, são alguns documentos que você precisa apresentar, ou tem que ter um CNPJ local. Então, cada país tem a sua seus documentos específicos, e aí a gente vai e entra com registro naquela marca. Mas cada país só protege dentro do seu país. Porque às vezes... Salvo a União Europeia. Existe uma diferença da União Europeia, alguma coisa assim? Não, é que na União Europeia, quando você registra no órgão federal da União Europeia, você tem proteção em todos os países. Entendi. Isso. As legislações mudam. Aqui na América Latina, a gente tem uma facilidade que é o Tratado Internacional dos Países Andinos. Então, segue a mesma legislação para a galera que está na Cordilheira dos Andes, porém, é igual, mas não é igual, porque um tem prazo, o pagamento de um é diferente do pagamento do outro, mas tem essa facilidade. Entendi. Lívia, eu trabalho muito com pequenos lojistas, às vezes tem 2, 3, 10, 15 colaboradores, então a gente lida muito com esse público. E até algo que ontem eu estava em um evento, e era um evento do Jaleco, de medicina, e eu fiquei olhando aquele evento e falei assim, cara, o cara vai estudar 6 anos de medicina, né? Para se formar em medicina. E eu falei, cara, e por que o lojista não estuda nada? Por que o cara, eu vou montar uma loja, e aí ele não faz isso? Que é procurar registro de marca, que é procurar como fazer a gestão. Ele não consegue, às vezes, fazer o controle de estoque, não consegue contratar um funcionário, ele não tem os passos, ele não tem os procedimentos para fazer isso. Então, o
que dicas você pode dar para esses pequenos que estão ali, às vezes, correndo esse risco? Porque eu sempre digo aqui, todos os nossos podcasts eu falo, o lojista está correndo um risco. O lojista, porque uma das nossas marcas, que é o Loyola Calçados, Loyola Sports, que foram ligados isso aí, quando foi registrada há 15 anos atrás, eu lembro que um dos sócios começou a buscar, e começou a notificar em algumas cidades do Maranhão, né? Acho que foi de forma extrajudicial, e tiveram que mudar realmente o nome. Então, eu ficava me colocando ali, nessa época eu não estava na gestão, no topo da gestão, mas eu sabia o que se passava e eu ficava pensando, cara, o que deve estar passando na cabeça dessa pessoa? Então, assim, imagina a nossa loja que esse ano vai completar 50 anos, receber uma notificação que a gente tem que mudar o nome. Imagina 50 anos trabalhando numa marca. Então, às vezes, a pessoa tem 10 anos trabalhando numa marca e ela... Vou ter que mudar o nome. Perde. Que dica você pode dar para essa turma? E para quem também está pensando em começar. Que se acomoda. Exato. Tem muita gente que se acomoda e é um mercado que, infelizmente, tem muito golpe, tem muito... Então, as pessoas, quando você fala assim, registro de marca, eles já acham que vocês estão enganando você. Então, tem esse, assim, vamos colocar entre aspas, esse preconceito com o registro de marca por conta de alguns profissionais que não atuam de acordo com a ética, tá? Mas, assim, se você tem zelo, às vezes, com pequenas coisas, por que você não vai ter zelo com a sua marca? E é o que você falou, o lojista ele precisa buscar instrução. Se você às vezes não tem condições de no começo pagar um mentor, pagar um advogado, procure as opções que você tem gratuitas. Que a gente pode o quê? Está o YouTube, que a gente tem muito conhecimento, tem as comunidades, tem os hubs de inovação, tem o próprio Sebrae. Então, assim, lojista que não tem a marca registrada é porque ele não correu atrás de conhecimento. Que eu acho que isso é uma coisa básica. Para mim devia ser até obrigatório, mas ok. Lívia, você falou assim, que às vezes ele não tem condição. Vamos lá, o cara que vai abrir uma loja que ele tem 50, quando eu falo homem e mulher, 50 mil. Uhum. Vamos lá, no registro de marca, vamos botar aqui por baixo, 4 mil. Acho que não vai não chega nisso. Eu tô colocando aqui 4. Uma marca com muito problema, vai. Isso, vamos lá. Ele vai abrir, aqui, ó, a Lívia já deu um spoiler que já não é isso tudo. Eu não quero chegar lá na questão de valores. Mas ele que tem 50 mil para abrir uma loja, ou ela, vai gastar em torno de... Vamos botar uma fachada bem, bem ruim. Ele vai gastar 4, 5 mil. Ele vai comprar ali produtos, 20, 30 mil, vai dar um salão pequeno, ele vai gastar ali. Ele contratar, beleza, ele não quer contratar um mentor, ele não quer contratar um consultor, e às vezes ele contrata. Porque se ele for em entidades como o Sebrae, ele já vai ter um nível ali e gratuito. Mas a marca é igual aqui, ó, tá aparecendo, minha marca é Luciano Loyola. Isso aqui é minha marca. Onde eu vou, sim, aquilo dali está ligado a mim. Então, se eu não tenho, como você falou, o zelo pela minha marca, e eu sempre falo, é aquilo que vai colocar alimento na tua casa? É aquilo que vai colocar alimento. Qual o zelo você está tendo com isso? Entendeu? Então, assim, registrar uma marca, investir em 3, 4 mil, não vai ser nada. Porque... Não, e assim, esse investimento de 50 mil que ele fez, além dele perder, em casos críticos ele vai pagar uma multa, mesmo estando de boa fé. Então, às vezes, não é só assim, o prejuízo que eu tive para montar minha loja. Você vai ter o prejuízo que você montou sua loja para montar sua nova marca, mais a multa que você paga de forma retroativa dos últimos 5 anos de uma porcentagem do seu faturamento, mesmo que você esteja de boa fé. Tá?
prejuízo às vezes pode ser um pouco grande para aquele que nos preocupa com o registro de marcas. E é isso que eu mais gosto de quando eu faço manifestação, que vem uma marca aleatória prejudicar o meu cliente, ele não está registrado na classe do meu cliente, ele vem porque nós temos registros em tantas classes internacionais, estamos há tantos anos no mercado. Eu já abro um tópico e falo assim, olha, se você teve o zelo de registrar sua marca desde o século passado, por que você não fez isso nessa classe? Então, assim, às vezes esse probleminha não é só da galera que está começando, não. Você falou a questão de golpe. E eu lembro, às vezes até é um problemão, né? E eu lembro que quando foi no dia 8, você me ligou, quando você me deu a notícia, a segunda notícia, você falou assim, ó, não escuta ninguém. Vão te ligar, vão tentar te aplicar, só me escuta. O que eu te falar, você vai fazer. Se ligarem sem ser eu ou aqui do escritório, não escuta. Então, o que você tem que falar pra gente sobre golpe? Como que a turma está aplicando? Porque assim, a turma aplica golpe de várias formas. Assim, quando você vai comprar uma geladeira, às vezes você fica 6 meses procurando só informação dessa geladeira. Quando você vai contratar um serviço jurídico, minimamente você também tem que pesquisar. Então, se alguém entrou em contato com você, já pesquisa essa empresa, vai no Reclame Aqui, olha o CNPJ, lê o que ela está te oferecendo. Porque existe golpe e existe venda agressiva. Na venda agressiva, ele vai te vender um serviço de registro de marca, ele vai pagar a taxa federal para você, só que ele vai estar colocando um preço superfaturado. Tá? Então, assim, alguém te abordou, se ele estiver te pressionando muito, pode parar. E o golpe mais clássico é assim, olha, a gente está entrando em contato com você porque tem uma outra empresa igual a sua e ele pega um estado muito longe. Eu estou aqui em São Paulo, então vamos lá no Piauí. E só que como você tem mais tempo de mercado, a gente está ligando porque você tem preferência. Se ele tem um outro cliente interessado em registrar a marca, por que ele vai perder tempo em convencer você? Ele já vai fechar a venda com outro cara e ele quer que você nem saiba disso para ele até vender depois uma notificação extrajudicial para te prejudicar. Então a gente tem assim essas vendas agressivas que elas ocorrem por telefone e por e-mail, para você registrar, começar o seu processo ou quando você já começou o seu processo, seus dados ficam públicos. Então, eles vão pegar o seu e-mail, eles vão pegar o seu telefone e eles vão te mandar, e esse e-mail vai parecer muito que é o INPI entrando em contato com você. E eles vão falar assim, olha, para continuar, para você não perder, você precisa pagar essa taxa federal. E aí é uma taxa federal que não existe o valor, porque eles estão colocando o valor da taxa mais honorários. E assim, eles cobram um valor absurdo para acompanhar o processo. Então, assim, tem muito tomar cuidado, porque eles fazem uma abordagem parecendo que é o órgão federal. E o órgão federal não entra em contato. Ele só conversa por meio de despachos, por meio de procurações. Então, tá com dúvida de como que tá o seu processo? Se você não tem um profissional da sua confiança, acesse o seu processo e vai ver o que está acontecendo. Não acredito no que os outros estão te falando, nem correspondência que chega na tua casa. Foi algo... Ainda não chegou nada, mas foi algo que eu... Tá. Foi o primeiro recado que eu... O segundo recado que eu passei também para minha esposa, para Maria. Eu falei, a Lívia falou que foi aprovado, mas ela disse para não atender ninguém, a não ser ela. Não atende ninguém. E é sempre assim, vai pagar alguma coisa, é sempre uma GRU, é uma guia de recolhimento da União. Então não paga boleto de banco privado. Você sempre vai pagar uma guia do Banco do Brasil. É boleto privado, cai fora. Isso aconteceu, né, nessa outra marca, que é calçados, roupa, acessórios. Isso aconteceu, Lívia. A gente recebeu muito. Inclusive, meu pai chegou a pagar um boleto. E eram vários, parece que 12. E aí, quando chegou o segundo, eles mandam o boleto e no mesmo dia já começam a dizer, você pagou, você pagou. E eu falei,
E o pai, rapaz, nem venceu, o povo já tá me ligando aqui, Luciano. Eu falei, deixa eu ver esse negócio aqui. E aí, quando eu peguei, eu falei assim, isso aqui é golpe, sai disso, pode deixar de pagar. Aí, no outro dia, eles falaram, você pagou? Aí a menina, não vou pagar. Aí eles, seu nome vai ser negativado. Eu falei, negativo esse nome? Vamos lá. Eu quero ver se você tem coragem, eu quero ver se você tem coragem de negativar esse nome. Aí, depois deixou de mão. Mas é comum vendas agressivas. Isso é venda agressiva, é uma prática legal. E tem o golpe, que eles te vendem, só que eles colocam somar de dados paralelo, que não tem validade jurídica nenhuma. Talvez seja pior ainda. Pior ainda. Antes você pagar, mas pelo menos está no NPI. Do que não pagar. Aliás, do que fazer isso e não ter. Lívia, assim, se a gente for falar do lojista, principalmente pequeno, sofre muito. Eu sempre digo assim, ninguém monta uma lojinha para viver de lojinha. Todo mundo só monta uma lojinha para ela se tornar uma lojona. Eu sempre brinco dessa forma e com esses termos. Então, ela vai virar uma lojona. Então, por mais que você vai abrir a sua lojinha, e às vezes até a lojinha virtual, porque hoje é diferente. Hoje a gente tem pelo Instagram, a gente consegue... Exato, e pelo Instagram a gente consegue buscar muito rápido vários nomes iguais. Vários nomes iguais. Se você colocar, às vezes, seu nome aí... Bota aí Luciano Loyola no Instagram para você ver. Vai aparecer o meu profissional, vai aparecer o meu pessoal e vai aparecer mais algum. Então, assim, uma coisa até fora da lógica, mas explicando minha marca, eu conheci um rapaz, Luciano Loyola, em São Paulo, ele mora em São Paulo, e a gente começou a trocar ideia sobre de onde vinha a nossa família. E um dia eu fui para São Paulo e estava com o meu tablet e eu vi um representante de calçados e eu falei, cara, onde comprou esse teclado? Eu tava lá e ele falou assim, cara, eu comprei lá na 25. Aí ele falou assim, o cartão dele é esse aqui e tal, mas só tinha o nome da loja, não tinha nada. E aí eu fui nessa loja, cheguei lá, era num shopping daqueles da 25, subi e tal, e tinha dois rapazes, lojinha, galeria pequenininha, e tinham dois rapazes aqui no balcão e eu esperei os rapazes terminar. Só que ele estava atendendo e quando ele olhou e ficou assim, você é o Luciano Loyola? Aí eu virei, ué, tá falando comigo? Eu falei assim, cara, eu sou o Luciano Loyola, o teu primo, cara, que a gente falava pelo Facebook. Eu falei, o quê? Aí, que eu não reconhecia ali. Ou seja, você vê que existem duas marcas ali. Existe o Luciano Loyola lá que mora em São Paulo, existe o Luciano Loyola que mora aqui no Maranhão, aqui no Grajaú, mas que atua em todo o Brasil. Então, assim, esse cuidado a gente tem que ter. É a minha marca. Tem. Às vezes ele pode fazer algo lá que ele vai sair, né? Vai sair lá no jornal e às vezes pode ser uma coisa ruim. O Luciano Loyola, alguém escutou, ele nem viu, ele falou, o Luciano Loyola. Alguém que me conhece aqui, vai dizer, o Luciano Loyola fez isso em São Paulo. Ou eu posso fazer alguma coisa aqui e dizer, um amigo dele, cara, o Luciano Loyola, o que foi que tu fez? Vai te ligar. Então, assim, é algo meio uma comparação, mas é a nossa marca. Então, esse cuidado, Lívia, eu falo para todos os meus clientes. E eu sempre gosto de falar, a Lívia está aqui. Igual eu falei para ela, eu acho que eu marquei ela em alguma publicação, algum podcast que a gente fez aqui. Foi. E eu falei assim, eu não ganho comissão da Lívia, eu não ganho nada. Por quê? Eu indico porque foi pelo bom atendimento e resolveu o meu problema. Resolveu o nosso problema, no meio da Maria. Então, tá até aqui a Lovely hoje, que é nossa grande parceira. Exatamente. Por quê? Porque a Lívia resolveu o nosso problema. Para mim, foi o pior problema que eu passei dentro da Lovely. Não foi abrir, não foi os 3 anos que já passaram, nada. Foi a marca. Foi ter que tirar aquela fachada que foi bem cara para mudar a fachada e botar uma nova fachada cara e mudar a sacola. E a gente sempre conversava sobre, Lívia, eu vou mandar fazer embalagem, como que tá? Eu falei assim, faz pouquinho, eu sei que você vai pagar mais caro, mas faz pouquinho. Então é difícil para o empreendedor esperar, porque a marca quando tem problema não é 1 ano de processo, é 2, 3. E o nosso medo era exatamente esse que você falou, Lívia. Era acontecer, porque o dono da marca antiga, ele nos pressionava.
ele nos pressionava. E aí, vocês vão usar, vocês vão tirar? E a gente vai tirar, e a gente precisava desse tempo de pesquisa e tudo. E quando a gente conseguiu, assim, foi um alívio, né? E você ainda falou, não muda a fachada agora, espera os 60 dias e tal. E a gente falou, não tem mais, a gente vai correr um novo risco, porque antes de registrar, uma coisa que eu quero falar é que a Lívia, ela faz uma pesquisa, assim, bem detalhada. Então, só pela pesquisa da Lívia, já nos deu uma segurança. A gente falou, amor, a Lívia entende. Eu falei, amor, a Lívia entende, ela sabe, deu para entender que ela sabe o que está fazendo. Então, vamos correr o risco, mas vamos nos livrar desse outro problema. Se a gente pegar, a gente vai buscar um outro problema. E aí até, bom, deu super certo. Então, a Lívia está aqui porque deu super certo. Hoje, nessa prosa nossa que eu tô sabendo que a Maria é advogada. Mas por isso que eu falo desse atendimento. Tem que ter inteligência jurídica? É óbvio que tem que ter inteligência jurídica. Mas quando você explica para o cliente como que é o processo, ele, né? Porque, por exemplo, eu tô com uma cliente aqui, eu liguei para ela e eu expliquei, porque ela falou assim, e se eu colocar um ponto? E se eu colocar o H? E se eu colocar o E? Eu falei assim, você não tá entendendo, deixa eu te explicar. Aí quando ela entende o processo, ela fala, esse risco eu vou correr, esse risco eu não vou correr. E aí ela me mandou 20 marcas para pesquisar, até que a gente chegou em uma e ela quer correr o risco. E o nosso Lovely, a gente foi pro radical, né? Que era Lovely, Marie, e a gente foi pro Beauty Spa. Isso. Então, correndo risco. E a gente, graças a Deus, a contestação foi de uma marca de pronúncia diferente. Eu vou nem citar a marca, mas foi uma pronúncia totalmente diferente. Bem diferente. Quando chegou a tua contestação, eu falei, a Lívia só faltou mandar o áudio no papel, porque tá bem diferente mesmo a pronúncia. Então, a gente conseguiu. E aí eu tô até com um cliente que a gente fez uma pesquisa com você. Você falou, ó, esse aqui não tem radical que passe. Então, se quiser mandar, vai mandar, mas eu já vou dizer que não vai passar. É porque tem empreendedor que ele realmente tem espírito de empreendedor, o cara é aventureiro, senão ele fica a vida inteira, e se? Por isso que os nossos planos já tem a nova oportunidade. Ó, se não der certo, já tem um novo processo. Eu não garanto registro de marca, mas se não der certo, ó, no outro dia a gente já tá protocolando uma outra. E aí eles querem essa daqui, essa empreendedora que eu tô conversando, ela falou assim, Lívia, eu quero correr esse risco para eu nunca me arrepender e ficar e se. Tem empreendedor que é assim, e a gente apoia. E aí já tem um plano B, C, porque se não der certo... E ele já tem o plano B, a gente protocolou 2 marcas ao mesmo tempo, porque se não der certo a primeira, o cara vai ter que esperar depois 1 ano. Não, a gente já tem uma marca processualmente avançada. A gente faz toda uma estratégia para ele perder o mínimo de tempo possível. E você até falou a questão de 1 ano. Qual a média de duração de registro de marca, Lívia? Tem, assim... Olha, o Manual de Marcas do NPI fala que uma marca deve ser julgada em 18 meses. Uma marca sem problema, sem oposição, sem recurso, sem nada. O NPI trabalha conforme a demanda. Na sua época, lá atrás, estava demorando uns 10, 11 meses para sair um registro de marca. Hoje, um processo está demorando 14 meses, assim, tranquilo, tá? Então, uma marca sem problemas, 1 ano e 2 meses. Marca com problema, 3, nulidade, 5 anos. Entendi. Então, são 5 anos que eu fico ali com o empreendedor, é igual um casamento. E é falando nisso que, assim, a Lívia, ela continua acompanhando a gente. Esse acompanhamento que eu acho... Eu posso dizer que talvez seja o principal, porque eu já vi, tem empresa que ela faz o registro e, inclusive, depois a gente até precisa mudar as nossas loyolas para você. Porque aqui, eu, para ser sincero, eu não lembro nem qual foi que registrou. Já deve ter uns 5 anos, foi bem antes da pandemia. Então, isso é ruim, porque a gente não sabe. Então, eu tenho que ficar... Até eu falei esses dias, eu falei,
para a secretária lá, falei, procura aí, Fernanda, onde é que tá e que dia foi para a gente saber, porque são só 10 anos. 10 anos passa um estalar de dedo. Rapidinho. Muito rápido. Então, a gente precisa estar de olho, porque senão é igual o registro. Eu tinha lucianoloyola.com. E aí, eu não paguei, fui .com.br. Já era. E um dia desse eu queria registrar. Os caras estavam cobrando R$2.000 para liberar. Eu falei, não, deixa aí. Deixa aí. Então, Obrigada. a marca, às vezes, dependendo da marca, muitas vezes acontece isso também, né, Lívia? Alguém vai lá, segura a marca e diz, quer a marca agora? Então, custa tanto para me te liberar. Isso tem gente que faz isso na má fé, tá? Registra a marca para depois vender. E é muito importante esse acompanhamento para o cliente não ficar no limbo. Tem cliente meu que, assim, ele não abre o e-mail, mas ele se sente muito confortável quando ele recebe o meu e-mail. Assim, olha, realmente tem alguém cuidando do registro da minha marca, uma segurança que ele tem. Não pode deixar o cliente no limbo, até porque a gente vende o protocolo de pedido de registro de marcas e o acompanhamento. Então, se eu não dou um retorno ao meu cliente, eu estou quebrando o meu contrato. Então, o acompanhamento, não sei como as outras empresas fazem, mas tem que estar lá todo mês, pingar um e-mail na caixa de entrada do meu cliente. E aí, dependendo do que acontecer, telefone e liga na hora. A questão da parte burocrática que né, a gente meio que falou. A gente hoje vive com tanta tecnologia, com tanta inteligência artificial, mas a gente vê que essa parte ainda de governo, essas partes ainda demora muito. O que precisa tanto, por exemplo, a pessoa está abrindo, que tipo de documento ela vai precisar ali no nosso segmento de loja? Para registrar sua marca. Para o registro de marca, isso, você diz? Registrar sua marca, isso. Olha, o que a gente vai precisar é do cartão CNPJ, que a gente consegue fazer essa consulta. E aqui no estado de São Paulo não precisa, mas o contrato social, para comprovar que quem está assinando a procuração realmente é um representante legal da empresa. Então, eu preciso do contrato social e do cartão CNPJ. A partir disso, nós montamos a nossa procuração e aí a gente emite a guia, o comprovante de pagamento, e esse é o kit de documentos que sobe junto com o seu processo. A parte burocrática, ela é simples. O que é o enrosco do registro de marca? Primeiro, quando a gente dá um feedback negativo para o cliente, e aí ele tem que trocar de nome, aí ele demora alguns dias para trocar de nome, e aí esses alguns dias demora meses. Ou ele aprovou um nome, aí vai fazer o logo. Aí vai fazer o logo até ele achar um logo que ele goste, demora. Então a parte burocrática do registro é name and design, que não depende do advogado. Pronto, você me lembrou o que eu também esqueci lá, a questão da logo. Que foi um ponto que a gente, na época, a gente bateu muito sobre a logo, né? Da Lovely. A Maria falou, você falou assim, coloca logo a logo, porque fica um registro só. Porque depois, se for registrar a logo, vai ser um novo registro. Então, vai ter novas despesas, né? É outro processo. Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Funciona assim. A gente tem 3 tipos de registro de marcas. A nominativa, que é só o nome. A figurativa, que é só o logo. Quando eu falo só logo, é a ausência de letras e números. E a gente tem a mista, que é logo e nome. Tem gente que fala assim, não, vou registrar só a nominativa, porque quanto que é só a nominativa? É o mesmo preço. O NPI entende que é modalidade de registro de marcas. E você escolhe, às vezes, você não vai registrar, vai fazer uma nominativa porque você não tem o seu logo pronto e você precisa urgente do seu registro ou do pedido de registro de marca. Ou às vezes você vai registrar só a figurativa porque o seu nome está com risco, mas o seu logo é tão bom que mesmo se trocar a marca, você quer a proteção do seu. E eu falo assim, se você já está certo com o seu nome, com o seu logo, faz o registro misto, porque eu não consigo subir logo no meio do processo. Tem gente que fala, não, pode começar. Aí dá uns 2, 3 meses, ele fala assim, olha,
a logo ficou pronta. Eu não consigo anexar no processo depois que eu comecei. Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem clara, porque eu já vi colegas de profissão ter que tirar do bolso taxa federal para começar outro processo, porque não avisou para o cliente que não dava para subir o logo. Então, assim, logo tem que ser no processo. Espera um pouquinho, agiliza com o seu time aí de criação, porque senão você vai ser sempre 2 processos, 2 taxas, 2 monitoramentos, 2 tudo. E quando você registra a logo, sobe a logo também, ela vai ser analisada também, porque tem gente que vai só lá no Canva e pega aquela do Canva e traz, e aí tem tudo, isso vai ser analisado também, né, Lívia? A logo vai ser analisada. Tem cliente que fala assim, olha, eu fiz essa logo com inteligência artificial. Eu consigo pesquisar os elementos nominativos. No desenho, eu consigo fazer até uma pesquisa de marca figurativa no NPI, só que eu dependo do que os outros colocaram. Se as pessoas não selecionaram tudo, é uma pesquisa assim muito vaga, porque eu dependo dos outros. Então eu consigo pesquisar, mas tem algumas coisas que a gente consegue validar. Então tem agência de turismo que coloca a orelhinha do Mickey. A gente sabe que isso vai dar problema. Tem empresa que usa a letra da Coca-Cola. A gente sabe que isso vai dar problema. Coisas óbvias a gente já manda para o cliente. Entendi. Então, você, lojista, que está aqui nos assistindo, eu sempre digo, eu fiz o comparativo, né, da medicina. Por que para se formar em médico você tem que estudar 6 anos? Porque para você ser lojista você não vai ter que estudar. Então, aqui é mais que um podcast, é uma aula, né? Uma aula. Então, fica senão ligado. Você vai sempre ter aquela coisa pequena. E vai ficar sempre tendo algum tipo de problema, né? Às vezes, não registrou o nome, mas está gastando um rio de dinheiro com consultoria, com mentoria, e aí o consultor, o mentor não alerta sobre isso. É a primeira coisa que eu pergunto, Lívia, hoje. Lívia, sua marca... porque normalmente quando chega, eu quero contratar tua consultoria, tua mentoria, Luciano. Beleza, qual o seu objetivo? Não, Luciano, eu quero expandir. Eu quero crescer minha loja, nem que seja dentro da cidade. Eu quero crescer minha loja, eu quero ter uma loja maior, eu quero contratar mais funcionários. Ótimo. Sua marca está registrada? Não. E assim, você sabe que pode ter. Aí eu explico um pouco do que eu sei. E eu já aprendi muito mais. E aí eu falei, você pode ter um baita de um problema. E conto a história da Lovely. Falei, cara, é tão barato. Vai lá, compensa. A Lívia parcela, vai lá e faz, que vai dar super certo. Mas ainda são muito cabeça duras. E aí o nosso podcast... só apagando incêndio. Exatamente. Então, nosso podcast aqui hoje ele vai estar servindo para isso. Para alertar o dono e buscar a Lívia, o instaregistro.com, para que faça esse processo. Lívia, eu sempre faço essa pergunta, Sim. A gente está indo para o final, eu sempre faço essa pergunta. Qual é a pergunta que faltou e que eu não fiz? Pergunta que faltou, que você não fez, que a maioria das pessoas falam e se eu não tiver CNPJ? Porque muita gente começa com, não sei se tem empreendedor que te procura, quero abrir e não já tenho. Tô com um que me procurou, que quer abrir. Foi o primeiro, eu sempre é o que já tenho. Para mim é o melhor. Para mim é o melhor cara, né? Porque o cara procurou o profissional para não ter nenhum tipo de problema. Hoje a gente consegue fazer a abertura do processo com o CPF e no dia de amanhã, se você tiver um CNPJ, você consegue fazer a alteração de titularidade para esse CNPJ, que é uma segurança para o investidor. O cara que quiser investir na sua marca, ele com certeza vai querer investir no CNPJ, garantir no CNPJ. Então, assim, não tenho CNPJ, o que eu faço? Registra no seu CPF, não perde tempo, não deixa alguém registrar na sua marca. Registra no seu CPF, quando você tiver o seu CNPJ, a gente faz a alteração processual. Maravilha. Lívia, agradecer você por dedicar esse tempo. Estava falando com a Lívia aqui nos bastidores. Hoje eu rodei, estava em outra cidade, corri para a gente fazer nosso podcast. Eu nem chamo de podcast, Lívia, eu chamo de Codcast, que é o nome do nosso podcast.
Então, A marca. ó, tá vendo aqui essa daqui, eu já falei, tem que registrar essa daqui que tá atrás. E até agora o problema de código, tem muito código aí rodando e eu tô repensando do nome, né? Vamos pesquisar. Vamos. Vamos lá. Então a gente, só pela a aula que você deu hoje, eu falo que foi aula, né? Sim, conteúdo. Terminar aqui, eu já vou mandar algumas coisas aí perguntando aí fora do ar que eu vou ter que registrar também. Vou ter que registrar também. Então, qual a última dica que você pode dar aqui para os lojistas que estão ligados aqui com a gente nesse nosso podcast? O lojista registre a sua marca, ponto, mas com um profissional da área. Não registre com agência de marketing, não registre. Procure um advogado ou um agente da propriedade industrial da sua confiança, sempre com profissionais da área, para você não perder tempo e nem dinheiro. Porque não adianta você registrar a sua marca de forma errada, você não vai ter segurança jurídica nenhuma. Então é procurar um profissional especializado naquilo. E eu já vi muito. Eu participo de um grupo de pessoas que estão formatando franquia e eles, eu vou fazer só, vou. Já falei lá, cara, não vai só, procura alguém. Aí, quem é que tu indica? Indica Lívia e tal. Então, tem que ser muito delicado. Lívia, brigadão. Muito obrigado mesmo. Feliz. Soube um pouco mais hoje da Insta Registro, né? Pensei que era você sozinha, mas teu irmão também. Não, tem um time todo aqui com a gente. Então, mandar um abraço para vocês e conte sempre com a gente. A gente está aqui à disposição e sempre que precisar, vem aqui falar sobre registro de marca. Vamos conversar. Obrigada pela oportunidade. Vamos proteger todos esses lojistas aí. Obrigadão. Lojista, muito obrigado e até o nosso episódio número 6.